Então, gente, tudo bem? Eu sou a Bia, professora de Biologia. Hoje eu vou dar uma aula rápida, simples e tranquila de Histologia. Eu quero fazer aulas básicas para o concurso do bombeiro, tá? Que vai ter agora. Então, só para vocês irem com essa introdução e conseguirem estudar mais um pouquinho. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de citologia, a gente tem que falar do estudo das células. Então, a citologia é o estudo das células. Quando a gente fala do estudo das células, a gente tem que lembrar que essas células, elas foram conhecidas como espaços que permitiram toda essa questão da vida, toda essa questão da multiplicação. Isso é muito importante. A célula é a unidade básica de cada ser vivo. Para ser considerado um ser vivo, é necessário ter células. E quem diz isso é a teoria celular. Essa teoria celular aqui, ela foi composta por vários cientistas. Então, ela diz que para ser considerado ser vivo, tem que ter pelo menos uma célula. Quando a gente fala que um ser vivo tem uma célula, ele é considerado unicelular. E quando ele tem várias células, ele é pluri ou multicelular. Tudo bem? Então, isso diz a cor da teoria celular. Então, a gente sabe disso. Essa teoria celular, ela vai ser muito importante. Unicelular e pluricelular. E aí entra uma coisa muito importante sobre os vírus. Opa, vírus, ele não tem célula. Ele é considerado acelular. Esse prefixo aqui, ó, a na biologia, significa não. Então, o vírus é um ser vivo? Não, ele não é um ser vivo. Então, ele vai ser considerado o quê? Ele vai ser um parasita intracelular obrigatório. Então, pensa comigo. Parasita é o quê? Parasita é aquele que precisa de hospedeiro. No caso dos hospedeiros dos vírus, somos nós. Intracelular, intra é prefixo para dentro. Então, é dentro de uma célula. Obrigatório, porque se ele não estiver dentro de uma célula, ele morre. Tudo bem? E aí, falando mais um pouquinho sobre a citologia, a gente vai dividir as células em dois tipos, tá? Nós vamos ter as células procariontes. E aí, olha só. A biologia, ela tem palavra difícil. Mas as palavras, elas já te dão, ó, aquilo, ó, aquele feeling para te ajudar. Então, ó, procarionte, esse P aqui é de primitivo. Primitivo é o que? É antigo, né? Então, essas células aqui, elas são sem núcleo, também chamadas de anucleadas. E sem organelas. Organelas são como se fossem órgãozinhos que vão trabalhar numa fábrica. Então, ela não tem isso. Outra coisa interessante é que ela não tem núcleo, ela não tem organelas, vai ser a célula das bactérias. Então, aqui, ó, são as células bacterianas. E aí, o que acontece? Eu poderia muito bem trazer para vocês uma imagem pronta, mas é muito melhor a gente construir essa imagem. Como é que a gente faz uma célula bacteriana? Você vai pensar numa coisa. Toda célula tem membrana plasmática. Tá bom, vou deixar assim. Confesso que eu tenho um pouquinho de toque, eu gosto de fazer desenhos bonitinhos, mas vou deixar assim, porque a gente está aqui quase no ao vivo, né? Então, ó, membrana plasmática. A Bia, o que essa membrana plasmática vai fazer? Ela vai delimitar. O que está dentro, fica dentro. O que está fora, fica fora. E aí, dentro da célula vai ter o quê? Vai ter um líquido viscoso, cheio de água, nutrientes, que a gente vai chamar de citoplasma. Então, ó, esse citoplasma aqui, ele é muito importante, porque é um meio aquoso onde tem água e nutrientes. E aí, bactérias são fáceis de serem degradadas? Não.
Bactéria geralmente é difícil, né? Para a gente acabar com uma bactéria, a gente precisa de quê? Antibiótico, né? A gente quase morre se a gente tem uma infecção bacteriana. Eu, por exemplo, estou aqui com a minha garganta já pensando que se eu tiver com uma infecção bacteriana, eu vou tomar antibiótico, vai acabar com o meu estômago. É muito difícil essa vida, certo? Então aqui, ó, a gente tem o que a gente chama de parede celular. Vem um verde bem clarinho, né? Quase não dá para ver. Mas aqui, ó, fazer assim. Nós vamos ter uma parede celular. Essa parede celular... Piorou. Deixa assim mesmo. Essa parede celular aqui, ela tem um material diferente. Ela é formada por um carboidrato. E ela serve para proteger. As paredes não servem para proteger, ela vai servir para proteger. Por isso que quando você tem uma infecção bacteriana, você precisa tomar antibiótico. E aí nós temos aqui o nosso querido material genético, também conhecido como DNA. Aqui, ó, material genético lindo das bactérias. Outra coisa também muito importante, os principais para as bactérias, são as proteínas, né? Quem vai fazer essas proteínas são os ribossomos. Então, os ribossomos aqui vão fazer as proteínas. Olha só, você já viu todas as principais funções das bactérias. E aí que entra uma coisa. Células bacterianas, antigamente a gente falava que era reino monera. A gente falava dos reinos e entrava aqui no reino monera. Agora, a gente vai falar um pouquinho de domínios. Eu já vou explicar um pouquinho sobre isso. A gente vai aprender sobre isso nos sistemas de classificação, na chamada taxonomia, tudo bem? Onde a gente vai agrupar seres vivos em táxons, né? Que são grupos. Então, basicamente, é uma forma de organização da biologia. E aí, o que acontece, gente? Vamos falar agora sobre os outros tipos de células, né? Nós temos as células procariontes e nós temos as células eucariontes. Então, o nosso segundo tipo aqui são as células eucariontes. Olha só que bonito. Eucarionte. Eu significa verdadeiro. Carionte vem de carioteca. Então, carioteca é a membrana nuclear. Então, significa que tem uma verdadeira carioteca. Olha só que bonito. E aí, como é que essa célula é? Essa célula, ela tem núcleo e organelas, que vão funcionar como se fossem os órgãozinhos. É a célula que está presente nos animais, fungos, plantas, algas. Alga não é planta. Alga e protozoários, que são pequenos seres vivos, tá? Eles fazem parte do reino protista, que é outra forma de organização também. E aí, o que acontece? Essas células aqui, elas vão ser divididas em duas. Eu posso ter uma célula eucarionte do tipo animal ou eucarionte vegetal. E aí o nome já diz, né? A animal, ela vai ter propriedades para os animais e a vegetal, ela vai ter propriedades para as plantas. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que funciona aqui? Vamos colocar primeiro a eucarionte animal. E aqui do lado, eucarionte vegetal. Então, a gente sabe que tem organelas, mas a gente não vai falar de organelas hoje, não. A gente vai ficar só nessa partezinha aqui, bem tranquilo. Então, aqui, vamos lá. Toda célula tem membrana plasmática. Então, aqui também tem uma membrana plasmática. Vou desenhar quadradozinho, só questão de estética também, tudo bem? Então, aqui, ó, as duas têm em comum uma membrana plasmática, porque toda célula tem membrana plasmática. Agora,
A gente também tem material genético, só que, como a gente está falando de eucarionte, elas vão ter o núcleo. Então, esse material genético aqui, ele vai estar dentro de um núcleo. Vou botar aqui o núcleozinho. Então, elas duas vão ter núcleo, porque são eucariontes, tá? Lembra de eucarionte, eu tenho carioteca. E aí, dentro desse núcleo, eu vou ter lá o DNA bonitinho, que é chamado de material genético. É um nome fofo, né, gente? Nome bonitinho. Tudo bem? E aí nós vamos ter aqui as nossas incríveis e lindas organelas. Nossas incríveis e lindas organelas, elas vão estar aqui dispostas nesse citoplasma. Não podemos esquecer do citoplasma. Então aqui, ó, vou botar aqui as organelas, a mitocondriazinha. Ah, a mitocondria ficou tão feio. Aqui melhor. Pronto. E os ribossomos. Então, aqui a gente tem organelas. Na vegetal também nós temos organelas. Ah, mas elas parecem tão iguais. O que eu vou conseguir diferenciar? Primeira coisa que você consegue diferenciar uma da outra. A nossa incrível vegetal é das plantas, certo? As plantas, elas vão fazer uma coisa diferente. Elas vão fazer fotossíntese. Isso por conta de uma organela que é chamada de cloroplasto. Então, elas têm uma organela diferente. Outra coisa muito interessante é que essas plantas, elas vão ter uma parede vegetal. Então, ó, além da membrana plasmática, ela vai ter uma parede celular. Essa parede celular aqui, ela é de celulose. Celulose tem aonde? No papel. Olha que incrível. Então, vamos lá. Coisa importante. Principal forma de diferenciar uma eucarionte animal do eucarionte vegetal. A animal, ela vai ter, além de organelas específicas, que a gente vai falar na próxima aula, a vegetal ela vai ter uma parede celular de celulose e cloroplasto, tá? E a animal, ela tem uma coisa que eu vou colocar aqui, que é chamada de centríolos, é exclusivo dela. Então, só para a gente não dizer que ela não é especial, vou colocar aqui os centríolos. Ah, Bia, começou o nome difícil. É, meu amigo. É, minha amiga. E todas elas têm citoplasma, não podemos esquecer. É porque o citoplasma fica aqui branquinho, né? Então, olha só que bonito. Tira a print aí, aproveita essa parte aqui, linda e maravilhosa. E é isso. Não se esquece de inscrever, curtir, comentar aqui se você quer mais aulas, se você gostou desse formato. E até a próxima.